Bom dia a todos. Nós vamos refazer a live de ontem, que tivemos um problema na net aqui, então ela não ficou gravada, tá? Então a gente vai fazer um resumo para que os amigos tenham acesso, né, a esse estudo também, tá? A tristeza a gente observa nos animais da floresta, nos mamíferos principalmente, né, que é a nossa classe, a nossa classificação em termos de física, né, de composição fisiológica, biológica. Então vou usar um exemplo aqui que a gente viu em documentários da National Geographic sobre um bando de leões, sabe? E lá a gente viu que uma leoa, por exemplo, quando ela perde, entre aspas, um filhote, e essa perda, né, pode ser porque o filhote se perdeu por algum motivo, né? Tipo, ela saiu para caçar, o filhote saiu da toca de onde estava e depois não achou lugar, né? Ou foi pego por um outro predador, né? Porque na selva os animais que concorrem, né, dentro de um certo território, eles são predadores entre si, né? A hiena, o leão, o leopardo, né? Então, em resumo, a leoa perde o filhote. Então ela entra num estado que, pelo menos pela nossa interpretação, é uma interpretação de tristeza, né? Porque ela fica cabisbaixa, fica chorando, chamando o leãozinho, né? E a gente vê isso, esse processo dela, e estudos dizem que esse processo dura aproximadamente uns 10 dias. Então, um leão, né, o chefão do bando também, quando às vezes aparece um outro leão mais jovem para concorrer com ele pela disputa de poder do bando, né, disputa pelas leoas, ele vence esse leão que está lá mais velho. Então esse leão é expulso do bando, esse que perde a briga, e a gente observa também que ele sai, né, procurando um outro canto, um outro território, mas sai cabisbaixo, sai com a juba murcha, né, vamos dizer assim. E também a gente interpreta que isso seja um sentimento de tristeza, que no caso, faz parte, né, do instinto, do processo, uma emoção relativa a uma perda, né? E agora levando, vamos dizer assim, levando isso agora para o nosso caso, né, para o caso do ser humano, tá certo? A gente, pelos estudos que nós viemos fazendo, quando a gente vive um evento, né, de impacto, alguma coisa que impacta a nossa psique, a gente tem aquela reação instintiva, né, de luta ou fuga, sendo que a fuga pode ser ativa, né, que é fugindo mesmo do predador, ou é uma fuga passiva, que é aquela de se esconder do predador, ou de quem o mamífero julga ser. O importante é que houve uma perda de contato com algo, né? Alguma coisa fazia parte da vida da pessoa e daquele instante para frente passa a não fazer, tá certo? Então, essa fuga passiva, ela é bem característica da emoção da tristeza, né? Porque como que ela se processa no organismo, no corpo? Acontece uma supressão de hormônios. É como se murchasse, né? A gente costuma falar assim que fulano se apagou de tanta tristeza, né? Murchou de tanta tristeza, né? A gente usa essa expressão às vezes. Fulano está murcho, olha lá, está, né, baqueado.
Entende? Então, esse processo físico, ou em outras palavras, a emoção da tristeza, ela é somatizada, ela aparece no corpo por uma supressão de hormônios. Então, por isso é que fica murcho, escondido, apático, né? Na natureza isso tem uma finalidade, que é tentar fazer com que o predador, ou seja, aquele que tirou aquele objeto, né, vamos chamar assim, não perceba, não encontre a vítima novamente, não encontre a presa. Então ela fica, né, vamos botar assim, quase que 100% imóvel, né? E na gente acontece a mesma coisa. Quando a gente perde alguma coisa, e esses eventos que a gente relacionou, que são os mais comuns na vida da gente, né? O bullying pode ser interpretado como uma perda de segurança, né? Porque a criança vai para a escola, mas vai com medo de ser agredida novamente pelos bulinadores, né? Então há uma perda de segurança, há uma perda de bem-estar, tá certo? É uma perda. Qual que é a outra? O bullying, o abuso, né? Porque o abuso, tanto físico quanto o abuso psicológico, também é uma perda de integridade, né? Uma mulher, uma pessoa, uma criança que é abusada de qualquer tipo de abuso, ela perde bastante coisa da identidade dela, tá certo? Até porque o abuso normalmente é feito por quem deveria proteger a criança. Normalmente é dentro de casa ou dentro da relação da criança, tá certo? Então esse processo... Ei, Zilma, tudo bem? Ei, Júlia, a gente está repetindo aqui a de ontem porque não ficou gravada, tá? Então, o bullying é uma perda, ocasiona uma perda, o abuso, né, ocasiona uma perda, tanto faz física ou psicológica, a rejeição, né, o abandono, são perdas que a pessoa tem, porque ela quer o carinho de uma pessoa, mas é rejeitada, então ela perde isso, tá certo? O que eu quero colocar com essa interpretação? É que todos esses eventos comuns de alto impacto emocional, eles têm algum tanto de perda neles, tá certo? E por isso que o sentimento, a emoção da tristeza também é inerente a todos eles, né? Acontece então o primeiro impacto é da tristeza. Depois pode vir as outras, pode vir a raiva por conta daquilo, né? Pode vir o medo, pode vir o nojo, tá certo? Então essas emoções básicas e instintivas, elas não existem uma de cada vez. Elas podem formar um conjunto de situações. Conforme a pessoa vai vivendo, né, aquele medo inicial, ou o que a gente está falando agora, essa perda inicial, ela pode se transformar, tá certo? Ou ser acrescentada. Além da perda vai ter o medo, além da perda vai ter o nojo, tá certo? Tudo isso pode ser um composto de situações que vão ser representadas em hormônios no corpo físico, né? Com aquelas decorrências que a gente já até estudou para trás aí. Muito bem. Qual a diferença básica? Qual a diferença básica, então, da tristeza da leoa e da tristeza do ser humano?
Então a leoa acontece com ela o seguinte: ela, segundo estudos, né, ela fica triste nesse estado de apatia em torno de 10 dias. O que acontece logo depois? A fome, né, ou seja, o instinto de sobrevivência dela, vai fazer com que ela vá buscar comida. Não tem prioridade, né? O bem-estar, a saúde e a vida é prioridade de qualquer ser. Então ela vai abandonar esse estado de tristeza e vai voltar para a vida, vai caçar para poder comer, se alimentar, e logo a seguir, assim que os hormônios dela são recompostos, ela vai entrar no cio novamente para ter nova cria, para haver instintivamente também a defesa da espécie, tá certo? É o natural acontecer isso. No ser humano, o que acontece? A pessoa sofre, passa pelo evento de tristeza, né? Que pode ser qualquer um desses que a gente citou, mas a nossa capacidade mental, a nossa capacidade de pensar nos diferencia da leoa. Por quê? Primeiro, porque todos os dias a gente vai ter contato com algum evento de tristeza de alguém. Pode ser do vizinho, pode ser alguém da cidade, pode ser alguém do estado, do país, do planeta, né? Porque a notícia: aconteceu um desastre de avião lá não sei aonde. Então, aquele choque de tristeza reforça esse primeiro evento de tristeza que a pessoa viveu. Entende? Então, mais supressão de hormônio acontece. Mesmo que a pessoa tenha entrado já num estado de começar a recuperar, um novo estímulo dessa forma pode ocasionar um regresso, ou seja, uma nova supressão de hormônios. Tá certo? Outro detalhe. Então, as ciências psíquicas, né, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, o que eles estipularam? Que no ser humano, até uns 3 ou 4 meses, é natural, entre aspas, né, que é consideração deles, dessa corrente de pensamento, é natural que a pessoa tenha tristeza, viva triste, né, com tudo que venha junto. A partir daí é considerado uma doença, uma patologia. Então precisa ser tratado como doença. Tá certo? E qual é a consideração diferente que nós estamos fazendo? Que não passa a ser doença por causa disso, por causa desse tempo. O que acontece, o que vai além desse tempo, é que o estímulo continua. O estímulo de tristeza, os eventos, né, das novelas, dos noticiários, do bate-papo com as pessoas, porque todo mundo fala disso. Agora, na época da pandemia, qualquer notícia, a primeira notícia que você vê na televisão: X mortos, né? X contaminados, X é só ver, eles não falam dos que foram curados. Vocês já perceberam isso, né? Então existe um estímulo constante para que o ser humano fique no estado de tristeza. Porque esse estado gera carência. A supressão de hormônios gera carência de hormônios. Então a pessoa vai fazer um exame, vamos dizer, antes disso, né, já que ela fica apática, ela evita de sair na rua. Ela não gosta de sair. Ninguém, não é? Quem está triste não gosta de sair, não gosta de estar no meio das pessoas. Então fica em casa, mas reclusa. Quando sai na rua, sai toda coberta, sai toda escondida, né? Para evitar novos eventos que vão lhe reforçar a tristeza, tá certo? Então, com isso, pega menos sol, metaboliza o hormônio que é produzido quando a gente capta sol, que é metabolizado em vitaminas, né, que deram o nome de vitaminas, isso deixa de acontecer. Então vai se fazer exame de sangue, o que vai dar? Falta isso, falta aquilo, né? Mas na realidade não falta nada.
o que está faltando, na verdade não falta nada, o que está faltando é metabolizar o que o corpo precisa para ser ativo, entende? A não metabolização desses hormônios é que fazem com que a pessoa fique apática, tá certo? Então é uma coisa e outra, o corpo refletindo o que está na psique, não é? Muito bem. Então o ser humano tem essa característica a mais, né? Ganhou isso, ou vamos dizer assim, já que nós somos um primata melhorado, porque a gente tem uma capacidade mental a mais, a gente ganhou isso, né? Faz parte do processo de consciência, é quando a consciência dentro do animal ela tem um limite, dentro do ser humano ela expande, e no anjo ela vai expandir mais, né? O anjo é a próxima classe que a gente vai atingir, né? A próxima classe de conscientização, de consciência, tá certo? E existe uma interposição de classes, né? Então vem um animal, vem o humano, mas a gente encontra humanos aqui bem dentro da faixa do animal ainda, porque ele está vivendo, ele vive praticamente somente pelos instintos. Ele ainda não desenvolveu a capacidade que a gente está tentando fazer de entender os instintos para poder ver qual é a responsabilidade, o que fazer com isso, né? Já que a tristeza é uma emoção instintiva, a gente volta agora àquela pergunta, né, que sempre acontece, que faz a gente progredir como ser humano. Por que a tristeza? Tá certo? Qual a finalidade que a tristeza tem na vida da gente? Porque se você já assistiu a nossa conversa anterior, que nós falamos das outras emoções básicas também, instintivas, por exemplo, o medo, né? O medo é uma emoção que faz com que a gente se fique mais seguro. Como? Eu não conheço aquilo, então eu vou me aproximar daquilo com mais cuidado, mais atenção, né? Se não houvesse o medo, aparecer um rio na frente, qualquer um ia mergulhar e atravessar o rio, ou tentar atravessar nadando, né? Mas o medo faz com que a gente pensa, fala assim, não, essa correnteza está muito forte, eu vou precisar de outro recurso. Será que alguém já atravessou? O que ele fez, né? Então o medo faz a gente andar com um passo mais curto. Tem a raiva também, né? Vamos dizer que o sujeito pulou no rio e viu lá que o trem apertou. O que vai acontecer no organismo dele? Vai haver uma overdose de hormônio de adrenalina, né? Além de outros, a adrenalina vai fazer com que o cara nada de 10 vezes mais do que é o natural fazer, para ele poder sair daquela situação de perigo, tá certo? E isso tem a ver com a raiva, né? E isso é viciante também. Você vê que tem gente que gosta desses esportes radical, porque está sempre em contato com o perigo. Esse contato produz adrenalina, e a adrenalina é viciante. Todos os hormônios do corpo, eles são viciantes, sabe? Os de prazer, né? E os que são ruins, os hormônios que são ruins, como o cortisol, por que eles estão sempre entrando na corrente sanguínea? Por causa do medo, por causa do susto, sabe? Essa expectativa que a gente cria em relação às coisas, entende? Então ele acaba sendo também entre aspas, uma forma de viciar. A pessoa vicia com isso, vicia e ficar no estado ansioso, sabe? Não sabe viver de outra forma. Então tem o medo, tem a raiva, tem o nojo, né? Para que serve o nojo? Nós falamos na última live. O nojo evita com que a gente ingira, coloque para dentro coisas estragadas, substâncias estragadas, né? De cheiro, só o cheiro a gente foge daquilo, a gente sai daquilo, né?
coisas tóxicas também, tá certo? Então tem uma função. E agora vem aquela pergunta, então, qual é a função da tristeza, já que ela é instintiva, né? Então ela tem uma finalidade, tá certo? E essa finalidade no animal da floresta é exatamente fazer ele ficar apático, escondido, ele sumir, ele sair da percepção do predador, tá certo? Mas nós aqui humanos, que criamos, destruímos aquela outra selva e criamos a nossa selva, nós somos os nossos predadores, né? Mas tem um tipo de predação que ela não é praticada pelos seres humanos, ela é praticada por uma energia, por algo, né, vamos chamar assim, que comanda tudo, que está intrínseco em todas as coisas, em toda a criação que é manifestada. E a gente não tem noção de qual é esse predador. Como que eu posso imaginar que, vamos dizer que eu tenha perdido alguém afetivamente próximo a mim, como é o meu caso, por exemplo, perdi o pai, né? Instintivamente vem a ação, a reação, a emoção é da tristeza, né? Porque aquela pessoa afetivamente próxima a mim saiu da minha zona de contato dos meus sentidos, tá certo? A não ser pelo pensamento. Eu posso continuar pensando nele, né? E ter a emoção da tristeza toda vez que eu pensar nele, porque vai acionar o meu gatilho da tristeza de quando o perdi. Compreende? Então, na natureza, o animal fica mais apático, para não ser percebido. E agora, no ser humano, nós também vamos ficar mais apático, mais escondido. Mas isso tem uma finalidade, que é a nossa percepção, tá? Claro, a gente está passando coisas que a gente entendeu dessa forma, né? Esse fato de ficar mais recluso, mais encolhido, é físico, né? Mas mentalmente a nossa cabeça continua funcionando, trabalhando, e o medo de perder novamente, tá certo? O que será que aconteceu com essa pessoa que eu perdi? Será que ela deixou de existir? Ela sumiu? Ela existia e não existe mais? Entende? Quais são as questões que podem vir, né, para o ser humano e que não acontecem no animal? Porque a capacidade deles é menor do que a nossa? Então, para dar um exemplo a respeito dessa conclusão entre aspas, né? Que não existe. No ser humano nada é concluído. Eu vou partilhar com vocês um post de um amigo nosso do Facebook, como ele colocou público, né? Então a gente não precisa ter reserva, mas também a gente não vai citar o nome. Ele conta o seguinte, vocês até perdoam a gente deixar um pouco a emoção de lado, né, apesar de que ela vai vir, mas a gente está procurando analisar a questão sobre um aspecto técnico, tá certo? Então, para fazer isso, a gente precisa mesmo deixar a emoção um pouquinho de lado, que ela interfere na nossa forma de entender as coisas, né? Então ele conta o seguinte, que ele morava, no bairro que ele morava, tinha uma garota, uma coleguinha dele, né, mesma idade, mais ou menos, próxima da mesma idade, que tinha a atenção dele. E por morarem próximos também do mesmo colégio, claro, eles também frequentavam o mesmo colégio. E criaram uma certa amizade, né?
E foram vivendo, e passaram isso, essa fase da infância, foram até na adolescência também, tiveram esse contato de amizade, né, da parte dele, com um interessezinho mais afetivo, e assim foi. Até que mais na época da juventude, a moça mudou de lugar, mudou de cidade, e eles perderam o contato por um período. E depois, mais na fase de juventude, mais chegando perto da fase adulta, aconteceu um evento lá que eles se reencontraram. Se reencontraram, tal, lembranças, bate-papo, papo vai, papo vem, a coisa colou, funcionou, começaram a namorar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, começaram a fazer projetos, né, de vida juntos, noivado, casamento, né, nesse processo que todos nós conhecemos, mas tiveram um evento, um acidente grave. A moça passou por um acidente grave e veio a óbito, veio a falecer. Então, é claro que o rapaz entrou nesse estado que a gente está falando de tristeza profunda, né? Porque é quase que uma vida, né? Apesar de quase meia vida que eles tiveram contato e tal. E justo agora que a época estava chegando de realizar esse projeto, foi interrompido dessa forma. Então, quando ele foi para o evento lá do sepultamento, ele foi pensando sobre essas coisas, tá certo? Foi refletindo sobre isso. Ei, Roniel, bom dia. E foi andando, e pensando, e perguntando, né? Por quê? Será? Como é que é isso? Entende? E quando ele chegou no lugar, quando ele viu lá a pessoa naquele estado lá, ele olhou assim e falou assim, não é possível, isso não faz sentido, não é por isso, não é esse o alvo do meu afeto, não é isso que eu amo, sabe? Então ele teve aquela percepção que existe algo a mais do que o corpo simplesmente. E que ele perdeu, ou iria perder o contato definitivo, né? Aquele monte de átomos, que na realidade é isso. Nosso corpo físico é isso, é um monte de átomos organizado, né? De forma que quem comanda esse corpo usa o corpo como uma vestimenta, uma ferramenta, tá certo? Mas sem essa consciência para animar o corpo é só um monte de átomos. Em última análise, né, é pouca diferença de um tronco de árvore que foi cortado, né, de uma pedra, de uma rocha, sabe? Se analisar a rocha, os átomos que tem na rocha, ou os átomos que tem num tronco de árvore, são muito semelhantes aos átomos que existem no nosso corpo. Não tem nada de muito diferente nisso, né? E todos eles estão lá na tabela periódica da química, entende? Apenas o arranjo é diferente numa coisa e noutra. Mas existe algo que ânima, né? Do grego, que dá alma, que dá força, que dá coesão a esse monte de átomos para ele funcionar dessa forma, sabe? Então o rapaz saiu quando terminou lá o evento, ele veio embora com uma esperança de que a história deles não havia terminado. Foi só um capítulo que foi encerrado ali, né? Dessa forma. Mas a novela, o histórico da novela todo, ainda teria... Ele saiu com essa certeza desse evento. Entende? O que eu estou querendo dizer para os amigos aqui? Nada do que a gente perde
é nosso na realidade. Existe um conceito de posse que nos é ensinado desde cedo, desde pequenininho, né? Que nós temos a posse das coisas, que esse carro é meu, essa casa é minha, essa é minha mulher, é meu filho, é meu pai, é meu isso, é meu aquilo, é meu, entende? E na verdade, em última análise, nós não temos a posse de nada, absolutamente nada, nada. A gente só usufrui, a gente tem a oportunidade de experimentar o que existe, tá certo? Então, as pessoas que nos rodeiam, da mesma forma, elas também não têm a posse, né? Mas nós nos contactamos, nós aqui estamos num contato, né? Vamos imaginar que a gente pudesse tirar esse aparelhinho, né, o telefone daqui, e pudéssemos estar presente, você usando a sua ferramenta, seus olhos, seus ouvidos, sua boca, o toque, né, os sentidos, e a gente poderia estar conversando, experimentando a nossa relação. Mas dizer que você é meu amigo, que é meu, posse minha, não faz sentido, não pode ser, né? E talvez, veja bem, é apenas uma percepção que tivemos. Talvez a tristeza seja a emoção instintiva, que ela existe, ela acontece, ela é física, a gente sente ela fisicamente, tá certo? A gente colocou aí sobre a glândula timo, né? A gente tem uma glândulazinha aqui no meio do peito, onde eu toco aqui, eu sou, né? Tem uma glândulazinha aqui que ela é conectada ao coração, sabe? Ao centro cardíaco nosso aqui, que é o centro das emoções. E quando acontece a tristeza, que há a supressão de hormônios, é como se a glândula pineal murchasse realmente, fisicamente. Então a gente tem essa dor que a gente chama de dor no peito. Estou com o peito apertado, estou com o coração partido, coração dilacerado. Não é assim que a gente fala? Quando a gente tem essa ideia de perda de alguém afetivamente próximo, ou porque foi embora, ou porque nos rejeitou, ou porque faleceu, entende? Então, essa é uma somatização muito comum, a angústia, né? Então, meus queridos, talvez essa dor do peito, essa pressão que a gente sente, como se tivesse alguma coisa esmagando a gente, espremendo, né? Para sair alguma coisa, algum caldo de sair. Quem sabe não é essa a finalidade da tristeza? Nos levar a compreender. É isso mesmo, Zilma. Parece dor no coração. E muita gente... Ei, Glauze, bom dia. Muita gente... É muito comum a pessoa ter vamos dizer assim, ter a sensação que está tendo um problema no coração, sabe? Confunde, né, com um infarto, sabe? É muito comum acontecer isso, tá? Mas a razão é essa. É um choque emocional, essa supressão de hormônios faz com que sinta-se esse aperto no peito, tá bom? Então, olha a diferença de uma pessoa que não adquiriu esse conhecimento que a gente está passando aqui para uma pessoa que adquiriu esse conhecimento. Porque essa é a nossa ideia, né? A intenção do processo Miami, o Manual de Instrução para Auto-Mente Equilíbrio, é que através desses conhecimentos, que não são nossos, nós não inventamos nada disso, nós apenas pescamos, né, conhecimento de vários... Sabe, nós falamos aqui, né, que não tem uns anjos que tiveram aqui entre nós, entre os homens, né,
e eles vieram para nos ensinar muita coisa, mas esses ensinamentos dele foram abocanhados pelos exploradores, pelos colonizadores, né? E passaram a usar esses conhecimentos para nos explorar. Então, por isso é que nos incutiram a ideia de posse, a ideia de morte, a ideia de culpa, sabe, de pecado. Todas essas são ideias implantadas no nosso ninho mental que produzem hormônios negativos que fazem com que a gente não consiga viver para o que a gente foi criado para fazer, para viver. Tá certo? Porque tudo é uma forma de exploração. Eles te dão o pecado, mas te vendem o perdão. Entre aspas, né? Porque não pode perdoar nada. Mas, então é tudo falso, é tudo mal usado, né? Para o mal, né? Não tem o joio e o trigo. Então, semear o trigo, né? Esses seres, e os anjos, né, que estiveram aqui entre nós, semearam o trigo. Mas os outros exploradores, colonizadores, semearam o joio. Tá certo? O que é trigo e joio? É tudo ideias, são ideias que foram plantadas, ensinadas para a gente com a ideia de exploração. Tá certo? Então, quando a gente começa a ter consciência dessas coisas, que a gente percebe a finalidade da dor, do desconforto, sabe, no corpo, em que a gente começa É isso mesmo, Yara. A gente fala crenças limitantes, né? Mas na verdade essas crenças, foi até bom você colocar isso, é que por trás das crenças limitantes tem os instintos. Por isso é que eles usam isso para nos ativar o instinto, porque o nosso instinto tem tendência a ficar conectado ao que é ruim, ao que dá medo, ao que é perigoso, ao que é falta, né? Para que a gente tome cuidado para que não aconteça de novo. Você compreende o raciocínio? Então, estimula-se isso como ideias de medo, ideias de perigo, ideias, né? Abre-se e esquece a realidade, a natureza, o porquê das coisas, e essa implantação de medo na nossa mente faz com que o nosso instinto fique ligado, procurando evitar que isso aconteça. Entende? E é aí que eles têm o domínio, porque eles vão te vender a solução. Eles te dão o problema e te vendem a solução. Entende? Por isso é que vem plano de saúde, imposto, é isso, é aquilo, entendeu? É tudo suga, tudo sugação. E a crença limitante, que algumas correntes de pensamento param por aí, né? Como se fosse só psicológico, e não é. Na verdade, uma crença limitante ela é implantada com um evento impactante. Vou te dar um exemplo aqui, em relação, vamos dizer assim, deixa eu pensar um aqui. Em relação ao dinheiro, né? Falou em dinheiro, sempre é bom assunto, né? A gente imagina uma criança que escuta, que vê os pais brigando, né? O pai e a mãe brigando por causa de conta para pagar, por causa de salário baixo, por conta de dinheiro, no final das contas. Entende? Então, para a criança, qual é o predador, instintivamente falando? Entende onde eu quero chegar? O dinheiro, no caso, é o motivo da briga dos pais. Uma criança não quer ver os pais brigando, nem por nada, né? Mas se eles estão brigando por dinheiro,
Então o dinheiro é o predador. E no subconsciente dela, instintivamente falando, ela vai ter o quê? Uma aversão ao dinheiro. Ela vai ter medo do dinheiro. Estão entendendo? Compreendeu, Yara? Então, mas você entende? Mas não é porque não é bem a crença no sentido, vamos colocar assim, por que se torna uma crença limitante? Sabe? Porque instintivamente o instinto de sobrevivência da criança vai ter nojo do dinheiro. Se a gente ouve falar quando criança que o dinheiro é sujo, nós vamos ter nojo do dinheiro, não vamos? Entendeu? Então não é só questão, porque quando fala-se crença, fala como se fosse algo que você pudesse mudar só convencendo a mente. Entende? Mas existe, antes disso, o impacto instintivo, que é físico, ele é hormonal no corpo. Então, o impacto, vamos dizer assim, aqui está meu corpo, né? Vamos botar aqui, ó, que aqui está minha... Deixa eu ver se eu acho um trem aqui. Vamos dizer, isso aqui sou eu, né? A minha essência. Isso aqui é meu corpo. Então aqui vem o evento, entende? Como que o evento entra no meu sistema? Através dos meus sentidos. Entendeu? O evento entra no meu sistema através dos meus sentidos. Quais sentidos? Todos eles. Cheiro, toque. Eu posso ter nojo de pegar no dinheiro, porque dinheiro tem bactéria, porque passa na mão de um, de outro, entende? Então eu vou criar uma aversão ao dinheiro, por causa do toque. O cheiro, né? O dinheiro não tem um cheiro característico, o dinheiro muito usado, velho, não tem um cheiro característico, entende? Então, o fator entra no nosso sistema pelos sentidos. Lembrando, o pensamento é um sentido. Então, quando a mídia que está aí, que comanda meio mundo, né? Quando ela implanta uma ideia joio, nós vamos processar essa ideia na mente. Eu vou receber isso como uma fonte de experimentação, igual recebo uma imagem, igual recebo um som, né? Igual recebo um toque, um cheiro, né? Entende? Então coloca-se um pensamento, eu recebo um pensamento, eu capto um pensamento. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente tem contato a nível intelectual. A quem que eu estou escutando? Entende? Qual tipo de música que eu estou escutando? Está entrando pelo ouvido. Mas o pensamento, o significado das palavras da música, entende? Vai ser através do pensamento. Então, nesses 6, nós temos mais, né? A gente está aqui, só está falando de 6, tá bom? Por isso que o processo Miami que a gente desenvolveu, a gente vai direto ao ponto, porque vai encontrar esse evento. Por mais que a pessoa jogou esse evento que aconteceu lá atrás para debaixo do tapete, porque é dolorido, porque dá tristeza, porque dá medo, porque dá raiva, né? Então jogou aquele evento, ficou lá debaixo do tapete, ficou lá, é como se fosse um espinho, né, que entrasse na carne e quebrasse a pontinha lá dentro, na criança. Então cicatrizou, veio embora pela vida. Mas a vida depois vai encarregar de dar uma pancada ali no mesmo lugar. Então uma pessoa que passou por rejeição lá atrás vai passar novamente por rejeição. Que passou por perda, que se for o evento dela foi perda, ela vai repetir o evento. Entende? É sempre assim. Por quê? O medo faz repetir. Porque existe uma lição a ser tirada dali.
sabe? Existe um aprendizado. E é isso que a gente tenta fazer. Então, com o processo Miami, a gente procura esse evento. Quando a gente encontra esse evento, que é, aliás, é a própria pessoa que encontra, a gente só ajuda, né, a fazer essa localização. Encontrou o evento, aí nós podemos trabalhar para que as percepções da pessoa relativa a esse evento possa ser mudada, entendida, ou seja, vamos dizer, esse evento lá atrás causou tristeza, então vamos trabalhar nisso. Vamos mudar essa... Lembra do Mateus 6,22? Então, se a minha interpretação na época do evento foi tristeza, a tristeza está me acompanhando pela vida. Todas as minhas emoções futuras foram montadas em cima de tristeza, que é o assunto de hoje, sabe? E a tristeza, por ser uma supressão de hormônios, não permite que a pessoa floresça, sabe? Como ser humano. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente vai lá, encontrou esse evento, vamos trabalhar para mudar essa concepção. Vamos mudar essa percepção de tristeza, por exemplo, para aprendizado. Vamos ficar melhor. A tristeza aconteceu, sim, mas já passou, né? Então vamos ver isso agora como um aprendizado. O que eu posso aprender disso? Né? Se foi raiva, mesmo, não importa qual é a emoção, ela é básica, ela é instintiva, né? Até porque quando criança, quando adolescente, a gente tem pouca força física, tem pouco conhecimento, pouca experiência. Então, nessas épocas, mais o instinto vai ser o meio de defesa, o meio de sobrevivência, né? E a tristeza pode ser a forma, né, com que, instintivamente falando, foi a melhor forma naquela época. Vamos colocar assim, né? Bom, o que falta a gente falar é a somatização. Nós já falamos um pouquinho da glândula timo, né? Mas é importante que os amigos também percebam que as células do nosso corpo, os nossos órgãos, quando o comando dele é de tristeza, as células também vão trabalhar de forma triste. Como? Apática. Então, por exemplo, o fígado, que é responsável por limpar o sangue, responsável por digestivo, né, jogar a bile lá no estômago para digestão, as células do estômago, as células do intestino, as células dos rins, entende? Tudo vai trabalhar de forma triste. Vão trabalhar de forma... Ferreira... Opa, tá bom, irmãozinho? Joia? Tudo vai trabalhar de forma triste. Por isso é que as funções, a digestão fica ruim, a eliminação das fezes fica ruim, os rins vai processar, vai filtrar pior, de forma inadequada, entenderam? Então todo o processo, se prolongado, pode sim provocar, como eles chamam de doença. Eu não chamo de doença, para mim não é doença. Para mim é lá, no caso é Mateus 6,22 é a parte boa, né? Se teu olho é bom, teu corpo tem luz. Mas tem o 23. Se teu olho é mau, teu corpo estará em trevas. Então, se a tristeza continua prolongada, né, a minha percepção das coisas, da situação não mudou, não foi compreendida, não foi aprendida a lição, então o meu corpo vai ter trevas, porque vai continuar funcionando mal. Entende? Continua sendo uma representação do que eu estou interpretando. Entende? Qualquer dos dois casos, se eu olho, eu aprendo a lição, o meu sistema volta a funcionar, a produzir os hormônios para a vida.
eu volto para a vida, meu corpo terá luz. Por quê? O meu olho foi bom, porque eu olhei a coisa conforme ela é, e não conforme eu quero que seja. Entende a diferença? Olho bom e olho mau? E não é órgão-olho, né? Nós já falamos isso também. Porque todos os nossos sentidos, inclusive o pensamento, atente bem para isso. Olho bom também significa pensamento bom. Porque não é o olho órgão-olho, mas olho que recebe luz, né? Recebe informação. E então o tato, todos os meus sentidos, incluindo um pensamento, estão dentro desse olho bom. Então, se o meu pensamento é bom, olha só, se eu consigo ficar numa situação em que em que eu recebo bons pensamentos, tá certo? O meu corpo vai ter luz. Meu corpo vai se curar. Entendeu? É aí, por aí que funciona. Então, uma pessoa que vive triste, o evento de tristeza, faz o que com a autoestima da pessoa? Né? Fisicamente falando, as células... Então, por exemplo, na mulher, é muito comum queda de cabelo. Por quê? Porque o cabelo para a mulher é uma forma... Ei, Jailson, tá bom, Figueiredo? O cabelo para a mulher é um estandarte, né? É uma forma com que a mulher se apresenta, a bandeira dela, né? Um cabelo bem cuidado, bem tratado, né? Entende? Não sei se as mulheres que estão aí comigo concordam com isso, mas acredito que é o mais comum, né? Então, quando a autoestima da mulher vai para baixo, é muito comum a bandeira murchar, entende? A bandeira vai cair. Então é comum ter um excesso de queda de cabelo por conta da baixa autoestima. Concorda comigo, né, Cláudio? Né, Ronieli? Ah, é, Ronieli. Tem a questão do cabelo aí, né? Né, Yara? Você quer ver outra somatização também comum? A unha fraca, unha mole, quebradiça. Sabe por quê? Porque as nossas unhas são lá lembra da leoa? Da garra da leoa? É como ela se defende. É quando ela ataca, né? Ela agarra as coisas que ela precisa. E a gente, quando entra no estado depressivo por conta da tristeza, a insegurança, né? A gente fica apático, né? Escondido do predador. Então, essa parte nossa, ela enfraquece, sabe? Não dá tempo da célula recompor, né? A queratina, né? Que é a unha. Então ela não chega no ponto de madurar totalmente, sabe? Então é comum também, unha fraca, tá? Mas o que a gente pode falar? Alguma pergunta? Se tiver, tem uma interrogaçãozinha aí, ó. Pode colocar que ela aparece destacada aqui pra gente, tá? Eu não sei quanto tempo falta para terminar a hora, porque ontem aconteceu isso. Eu bobeei com o tempo aqui, o vídeo caiu e não salvou. Então, muito bem. Então, quero deixar para vocês aí, caso precisem, né, de orientação específica, procura a gente, que o nosso trabalho personalizado é bem em conta, porque precisa ter uma troca de energia, né? A gente gastou muita energia para pesquisar, para entender, para juntar as peças do quebra-cabeça. Exatamente, ô Glauze. O corpo tem essa finalidade, sabe? A gente, quando começa a aprender a olhar o corpo, qual é a função do corpo, então houve um problema
apareceu um desconforto, uma dor ou um sintoma qualquer, é porque existe, a gente pode fazer é o que a gente chama de engenharia reversa, sabe? Foi isso que nós fizemos com o ser humano. A gente pega o ser humano e vem olhando de fora para dentro, sabe? Então, se a dor, por exemplo, é na mão, eu posso examinar e ver aonde que no meu processo psíquico eu estou usando demais a mão ou eu não estou usando, né? Eu estou batendo demais ou estou me defendendo demais. A mão serve para isso. Eu estou agarrando com muita força, entende? Então, todo o nosso corpo é um sinal de alerta, exatamente. É para isso que serve, sabe? E existe já ciência, já existe a psicossomática, né? Que já existe toda uma ciência que mostra pra gente como a gente pode ler esse processo, sabe? Apesar de que eu ainda penso que existe um algo anterior à psicossomática. Que a psicossomática ela trabalha da psique para o corpo, né? Mas o que mudou a psique? Porque você pode observar que todos nós, até uma certa faixa de idade, a gente tinha um perfil de funcionamento mais natural, mais perfeito, né? Começou a dar problema quando a gente começou a ter porrada da vida. Seja em casa, seja novinho, na fase de infância, né? Não importa, até no útero, para você ter uma ideia. Nós já identificamos, não vou chamar de problema, nós já identificamos gatilhos lá do útero. A pessoa apresenta um sintoma físico e a gente vai, não tem nada dentro da vida dela que ela lembre, ou que alguém lembre da infância dela, não tem. Aí a gente pergunta para a mãe, como é que foi a gestação da menina, do fulana? Ah, aconteceu isso, o mesmo processo, sabe? Então, esse gatilho do evento pode vir pela mãe para o feto, entende? Porque é o mesmo sangue. A composição sanguínea é a mesma, de uma e do outro, entende? É por isso, veja bem, Cláudio, que agora me veio na mente aqui. É por isso que a mulher foi ferida no que há mais de perdão. A mulher foi ferida no que há de mais sagrado. Entende? Por isso é que a historinha lá do Adão e Eva botou a culpa na Eva. Porque o ventre da Eva ferido só pode gerar seres feridos. E aí começa a vir um problema, você entendeu? O ciclo. Aonde que vai isso? Tá bom? Gente, nosso tempo está acabando hoje, então já fica agendado, tá? Quarta-feira que vem, 19h30, nós vamos falar sobre a emoção do desejo, tá? E dentro desse mesmo processo aí, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado aos que tiveram aí, tá? E participa com a gente, dá um toque aí, no coraçãozinho. Lá a live dessa aqui deve ficar gravada, né? Então dá lá, participa, curte, coloca a sua pergunta, coloca a sua sugestão, a sua discordância, não tenha medo de discordar, tá? De discordar da gente. É bom que faça isso, porque a gente procura desenvolver melhor, tá bom? Um abraço a todos então, tenhamos todos um bom dia, tá? Beijo!